From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible. Only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Estamos juntos mais uma vez para esta programação do Lendo, Meditando e Orando, programação que vai ao ar de segunda a sexta, às 8 horas da manhã. E estamos meditando no livro de Êxodo, no seu capítulo 32. Vimos na última programação, do versículo 1 até o versículo 6, e hoje nós vamos prosseguir ainda dentro do capítulo 32, que é um capítulo muito importante, dos versos 7 até o verso 14. Vamos ler? Pegue sua Bíblia, pegue seu caderno de anotação e vamos adorar ao Senhor nesse instante juntos. Verso 7, que diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: São estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e os consuma, e de você farei uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus, dizendo: Ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam: Ele os tirou de lá com má intenções, para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo juraste, dizendo: Multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu, e toda esta terra que tenho falado eu a darei à sua descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. Que o Senhor acrescente bênçãos à leitura de sua palavra. E aqui, mais uma vez, nós vimos do verso 1 ao verso 6 que o povo caiu na idolatria. O povo caiu nas festas, na bagunça. E agora Deus chama a atenção de Moisés. Observa no verso 7 algo bem importante. Então o Senhor disse a Moisés: Vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu. Deus falando que não era o povo dele, que era o povo de Moisés. O povo que Moisés tirou do Egito. Justamente porque, se você voltar lá no início desse capítulo, você vai ver que o povo falou: Pois quanto àquele Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. O povo não estava reconhecendo que era Deus que tirou eles do Egito. Observa lá no verso 1. E aí Deus fala para Moisés: Vai e desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu. Porque o povo estava falando que era Moisés e não reconhecendo que era Deus. E aí Deus fala que eles se desviaram do caminho. Se desviaram do caminho para poder adorar um bezerro de ouro. Tiraram Deus da frente
e colocaram deuses estranhos. E ainda no verso 9, o Senhor diz assim que ele viu, eu tenho visto esse povo, que é um povo teimoso, de coração endurecido, de dura cerviz. E agora a ira do Senhor iria se acender contra eles. Ó, irmãos, dura coisa é você acender a ira do Deus vivo. Dura coisa é isso. Mas nós continuamos aqui, então, a gente vê que Moisés, ele fala do seu povo como se estivesse prestes a abandonar a nação na mão de Moisés. Só que Moisés, olha só, Moisés, ele responde rapidamente. Ele vai e lembra Deus da aliança com os antepassados de Israel. Ele lembra Deus das suas promessas de abençoar. Ele já começa a interceder pelo povo aqui, de dar-lhe uma terra. E Moisés estava pedindo a Deus que cumprisse suas promessas. Em essência, lembrava que Israel era o seu povo. Era o povo de Deus. E aí Moisés se posiciona como um intercessor, aqui do verso 11 ao verso 13. Do verso 11 ao verso 13, nós vemos Moisés se posicionando como um intercessor. Isto é, um que intercede. Vamos ver aqui do 11 até o verso 13. Diz assim, ó: porém Moisés suplicou ao Senhor. Ele suplicou: ó Senhor, por que se acende a sua ira contra o teu povo? Moisés colocou Deus em primeiro lugar. Enquanto o povo estava colocando Deus em segundo lugar e adorando ídolos, aqui nós vemos Moisés colocando Deus em primeiro lugar. Ele diz, é o verso 11 que nós estamos apreciando: por que se acende a tua ira? No 12, por que deixar que os egípcios digam que o Senhor tinha má intenção? Lembra de Abraão, verso 13, lembra de Abraão, de Isaac. O Senhor fez essa promessa. O Senhor prometeu para o seu povo. E agora o Senhor vai deixar de cumprir. Ele estava clamando. Observação, ele não estava intimidando. Ele não estava forçando. Às vezes as pessoas confundem, querem dar ordem para Deus. O profeta de Deus para esta era, William Marion Branham, ele fala isso. Muitos querem dar ordem para Deus. Querem mandar em Deus. E Deus não aceita isso. De maneira alguma. Deus não aceita isso. Agora, observa. Moisés, assim, Deus ofereceu para Moisés uma grande oportunidade. Olha quando um homem é chamado... Deus conhecia, irmão. Deus estava testando Moisés. Às vezes eu lendo essa passagem, Deus estava testando Moisés. Porque olha o que Deus fez, aqui do verso 11 ao verso 13, que nós acabamos de ler aqui. Deus oferece a Moisés a oportunidade dele estabelecer uma nova nação, a partir da linhagem de Moisés. Olha que chance. Mata todo esse povo aí e vou levantar uma nação de você. Mas olha o que Moisés faz. Moisés se recusa. Moisés, ele demonstra, irmãos, um coração cheio de amor pelo povo de Deus, pela reputação de Deus. Senhor, não, eu sirvo um Deus vivo. Eu não quero ver as nações falando isso e aquilo. Ele estava disposto a arriscar o seu próprio futuro para a glória de Deus e de Israel. Moisés não estava preocupado com o seu próprio destino. Se fosse, mata mesmo, Senhor, chega desse povo dar trabalho aí, mata todos eles e levanta de mim. Não. Moisés não estava preocupado com o seu próprio destino, mas sim com o que as nações diriam de Deus se Israel fosse destruído. Ele estava preocupado com a glória de Deus. Que exemplo para nós. A sua vida demonstra uma preocupação com a glória de Deus? O seu falar demonstra uma preocupação com a glória de Deus? O seu olhar demonstra uma preocupação com a glória de Deus? O seu vestir demonstra uma preocupação com a glória de Deus? Veja aí no verso 14.
Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. Deus mudou de ideia. Agora, essa passagem nos diz que Deus se arrependeu de destruir Israel. Mas esta palavra, ela não deve ser interpretada como um erro ou mudança de caráter de Deus. Deus fala uma coisa, depois fala outra. Deus não é assim que Deus toca os seus negócios, diz o profeta de Deus para esta era. Em vez disso, Moisés usou um termo humano, só para descrever a mudança da abordagem de Deus. O Senhor respondeu à oração persistente de Moisés. Foi isso que Deus fez. Ele estava respondendo às orações de Moisés. Moisés estava orando: Senhor, olha isso, e as nações vão falar. Então Deus estava dando uma resposta à oração de Moisés. E esta é uma lição poderosa, muito poderosa. A intercessão tem o poder de mudar o coração de Deus e influenciar sua resposta às situações. Mas tem um detalhe aqui importante. Não é bom a oração, o profeta de Deus para esta era, William Marion Branham, ele diz assim, que a oração tem o poder de mudar a mente de Deus. Ela tem esse poder, mas isso não é bom. E você pode cair na vontade permissiva de Deus e não na vontade perfeita. Numa outra oportunidade, nós vamos nos aprofundar nisso. Mas vamos ficar com isso dentro do nosso coração, com essas lições que nós acabamos de aprender desta passagem. Porque o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus os abençoe, Deus os guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir.